E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula, como você pode observar aqui do lado, resumão Bombeiro EMG, do nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar. Beleza pessoal? Tá aqui o e-mail historiacomp1@outlook.com, o Facebook Istuçá, onde eu posto todos os dias dicas para provas e também exercícios, e o celular para mensagem, 3291650267. Pessoal, nós estamos falando sobre resumo Bombeiro MG, e muitos pediram para eu gravar essa aula sobre dicas, o que cai nessa prova do Bombeiro MG. E eu recebi aqui algumas provas, não sei se estão todas, mas eu vou fazer essa aula sobre essas provas que eu recebi de 2004, 2008 e 2011, um negócio assim, mais ou menos. Tranquilo, pessoal? Caso tenha mais alguma coisa, por favor, mande para mim pelo e-mail historiacomp1@outlook.com. Tranquilo, pessoal? E dessas dicas, pessoal, eu vou falar para vocês o que mais pede, nesse caso, da história no concurso do bombeiro. E depois eu vou falar para vocês sobre os benefícios que temos aqui no canal, que servem para você do Bombeiro MG, ok? Vamos lá então. Dicas. Pessoal, essas três coisinhas aqui, História Geral, História do Brasil e História da América, são os conteúdos que são pedidos tanto nos editais que eu tenho aqui anteriores, do CFO, quanto do soldado, do CFS. E nesse caso, pessoal, cai conteúdos tanto de História Geral, História do Brasil e História da América. História do Brasil e História Geral, pessoal, eles estão aqui mais ou menos que empatados. Por quê? Caem várias questões sobre História do Brasil e História Geral. Por exemplo, eu estou aqui, pessoal, eu fiz aqui mais ou menos aqui, tranquilo? Mas já serve muito para vocês. Por exemplo, História Geral cai sobre o pioneirismo português. O pioneirismo português que levou, nesse caso, às chamadas grandes navegações. O que fatores levaram esse pioneirismo? Temos vários fatores e também motivos das grandes navegações. A economia, vamos falar só de História Geral primeiramente, pessoal? Depois nós temos grandes navegações, ligada a esse pioneirismo português, mas aqui já temos já grandes navegações, os motivos que levaram essas chamadas grandes navegações. Nós temos também aqui a ideia da Revolução Russa. Temos aqui também aulas sobre a Revolução Russa. Lembrando para vocês que tivemos duas revoluções acontecendo naquele momento. Uma revolução menchevique, de caráter um pouco burguês, e depois a Revolução Bolchevique, aí de caráter socialista. Então nós temos que atentar para esse momento. E ainda mais lembrar que nesse contexto é contexto de Primeira Guerra Mundial. Através do tratado que a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial, aí nós temos N fatores. Por quê? A Alemanha, que antes estava dividindo tropas, agora não precisa dividir tropas. Por quê? A Rússia sai por causa da Revolução Russa de 17. E agora ela pode, nesse caso, até mesmo ganhar a guerra. Tranquilo, pessoal? E nada mais, nada menos, vai forçar quem entrar na Primeira Guerra? Os Estados Unidos. Outra coisa que nós temos que entender aqui também, a formação dos Estados Nacionais. Lembrando que aqui eu vou falar nesse resumo dos principais temas. A formação dos Estados Nacionais eu não vou pôr aqui nesse resumo, mas na playlist de História Geral que eu vou mostrar para vocês, tem todo o conteúdo, desde pré-história até as guerras da Coreia, Guerra Fria, tem tudo. E ainda mais, porque de vocês cai de feudalismo para frente, de Idade Média para frente. Mas de Idade Média até tudo que está no edital de vocês, a maioria das coisas tem, pessoal. Eu estou falando aqui que é 96% do que está no edital tem nas nossas aulas aqui. Beleza? Na playlist de História Geral, de História do Brasil e de História da América. Beleza?
Dessa formação dos Estados Nacionais, caiu também uma questão referente ao absolutismo, que no caso aí vamos dizer a mesma coisa. A Revolução Francesa, caiu também uma questão, lembrando que revoluções, nesse caso burguesas, a Revolução Inglesa, gloriosa, a Revolução Francesa, são revoluções burguesas que derrubam absolutismo, que derrubam o chamado antigo regime. Ou seja, a burguesia que antes apoiou, né, tivemos uma aliança ali na formação dos estados entre reis, nobres e principalmente burgueses, para a ascensão dessa centralização de poder na mão da figura do rei. Essa burguesia, mais na frente, pelas práticas adotadas pelo centralismo, né, do absolutismo, o mercantilismo, você vai observar que essa burguesia vai querer mais espaço, vai querer se expandir. E ela mesmo vai ser quem vai pôr fim a esse absolutismo. Tranquilo, pessoal? Então, revoluções burguesas derrubam o absolutismo. Tranquilo? A Revolução Francesa derrubou o absolutismo francês. A Revolução Inglesa, a gloriosa puritana, derrubou o absolutismo inglês. Tranquilo, pessoal? A crise de 1929. Lembrando, pessoal, que aqui dentro do contexto da crise de 29, nós temos várias coisas que o examinador pode te pedir. Os fatores que levaram, desde a superprodução, da especulação, né, daquela ideia da bolha, a especulação das ações, que as empresas naquele momento, na verdade, estavam falidas, mas nas ações elas falavam que estava bem. Desde esses fatores que vão levar à crise, até as medidas adotadas pelo governo americano para sair dessa crise de 29. Tranquilo, pessoal? Beleza? E lembrando que dentro do contexto da crise de 29, do crack, da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, você leva o Brasil, porque a crise de 29 ela vai afetar o mundo capitalista, consequentemente o Brasil naquele momento será afetado, principalmente na produção de café, que é o principal produto naquele momento, e ainda mais vai ter aqui um divisor muito grande, porque o capitalismo é afetado, o capitalismo mundial quebra, mas o socialismo, que desde a Revolução Russa vai se consolidando, depois na chamada União Soviética, vai fazer uma incógnita na cabeça das pessoas. Por quê? O capitalismo quebrado, a pessoa desempregada, passando fome. E o socialismo não. O socialismo está no auge, está no top, não tem crise. Essas pessoas vão pensar, o capitalismo é ruim, o socialismo é bom. Entendeu, pessoal? Então, nesse momento, nós temos o quê? O avanço de partidos comunistas na Europa. E o problema é que a burguesia capitalista não quer ver seus meios de produção na mão do Estado, o socialismo atingindo o país. E essa burguesia capitalista vai apoiar o quê? Regimes fortes que são anticomunistas. Nesse caso, nós temos os chamados regimes totalitários. A Alemanha com Hitler e a Itália com o fascismo, né? Mas nós temos regimes como em Portugal, Salazar, no Brasil com o próprio Vargas e entre outros lugares. Tranquilo, pessoal? E no caso da história do Brasil, caiu sobre economia açucareira. E economia açucareira, pessoal, nós temos que entender aqui uma coisa importante, que são pontos primordiais. É uma economia, no caso, uma monocultura de latifúndio, mas aí no litoral do Brasil e ainda mais, uma sociedade que é estamental, uma sociedade que é muito rígida, com difícil mobilidade. Nós observamos a sociedade através até mesmo das representações das figuras. A casa grande, as pessoas livres, e as senzalas, que são as pessoas que não são livres, os escravos. Tranquilo, pessoal? A República Velha, caiu uma questão também sobre República Velha. Lembrando que a República Velha é aquele contexto da proclamação da República até a Revolução de 1930. Tranquilo, pessoal? Então, o que nós temos que observar aqui primeiramente? Dentro da República Velha, nós temos aquele começo dos primeiros presidentes, os dois, a República da Espada, com Deodoro e Floriano, mas depois nós temos o quê? A ascensão de presidentes civis. Arthur Bernardes,
entre outros. E aqui agora deu um branco aqui agora. Beleza, pessoal? Mas vai. Então, pessoal, nós temos dentro dessa República Velha, a chamada República dos Coronéis, a República do Café com Leite, se destacando quem? São Paulo e Minas Gerais, numa aliança de alternância de presidentes. O que vai repercutir lá na Revolução de 1930 é que São Paulo quebra essa aliança, ao invés de indicar um mineiro, indica um outro paulista, que é apoiado pelo Partido Republicano Paulista, e com isso a cisão da República do Café com Leite, levando o quê? A Revolução de 1930, ou o golpe de 1930, como alguns preferem. Então, dentro dessa primeira república, essa República Velha, nós temos que observar o quê? O Convênio de Taubaté, que é a valorização do café, a crise do encilhamento, que é muito pedida, e também as revoltas sociais da Primeira República, tanto revoltas urbanas como rurais. A revolta da vacina, Canudos, né? Contestado, e entre outros. Tranquilo, pessoal? Outra coisa, depois disso, ditadura militar. Caiu duas questões que eu vi nessas provas sobre ditadura militar. Lembrando que a ditadura militar, através do golpe de 64, uma sucessão de presidentes, de forma indireta, o ato institucional número 5 de grande repressão, os anos de chumbo, e depois a reabertura, a distensão, ou seja, a reabertura política. Tranquilo, pessoal? A Constituição de 1824, muito importante, porque é a primeira Constituição do Brasil, é a Constituição do Império, é uma Constituição que Dom Pedro I, ele outorgou, e há aqui uma diferença entre outorgar e promulgar. Promulgar é você votar, discutir uma Constituição, outorgar não, é você impor. Em 1823, foi composta uma Assembleia Constituinte que iria discutir e votar uma Constituição, só que Dom Pedro I, vendo a Constituição que eles estavam fazendo, ele faz o quê? Acaba com essa Assembleia e outorga uma Constituição de 1824, com um novo poder, o poder moderador. Tranquilo, pessoal? Muito interessante. Outra coisa, atividade mineradora. Caiu duas questões. E aqui, pessoal, comparando a atividade açucareira, há um destaque. Por quê? A atividade mineradora, ela vai pôr essas pessoas para o interior do Brasil, formar cidades, mas também nós vamos observar o quê? Uma sociedade mais flexível. Por quê? O cara achou uma pepita, ele pode, se ele é um escravo, comprar a sua alforria. Se ele é uma pessoa pobre, ficar de um dia para o outro, pode ficar rico. Então há uma flexibilidade dentro da sociedade. Mas também por parte do Estado português, nós observamos o quê? Uma maior intervenção, uma maior fiscalização por parte do governo português. Nada mais, nada menos, a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, as casas de fundição e entre outras coisas. Beleza, pessoal? O governo Sarney, caiu uma questão. A Revolução de 1930 também caiu, mas falando sobre a Aliança Liberal. Então, pessoal, cai mais história geral e história do Brasil. E história da América, pessoal? Dessas provas que me passaram, caiu uma questão só sobre história da América. E essa questão de história da América eu achei interessante porque ela abarcou as 3 civilizações pré-colombianas, que são os Incas, os Maias e os Aztecas. Ela abarcou essas três civilizações pré-colombianas. Então, tome cuidado. Por quê? História da América. Caiu pouca questão? Sim. Mas você não pode deixar de lado. Porque uma questão que você deixa de lado é um concorrente seu que pode ter passado na sua frente. Beleza, pessoal? Espero que as dicas tenham ajudado. Qualquer coisa, o e-mail, o Facebook, Istuçá, tá tudo aí para vocês, tranquilo? E falando para vocês que aqui os benefícios do nosso CHC, o curso de História, o Sattler, né? Compartilha aí o Sattler, que está aqui escrito aqui para vocês verem aqui, ó. É um nome um pouquinho complicado, mas vai, né, pessoal? Vocês clicando em playlist, se inscrevendo, você tem todos esses benefícios. Para qualquer tipo de prova, porque o nosso curso de História, como o próprio nome diz, é o curso de História completo. Tranquilo, pessoal?
Então, nós observamos aqui o que? O que serve para vocês do resumão Bombeiro MG. O resumo, como o próprio nome diz, que é um resumo dos principais temas, mas principalmente essas 3 playlists aqui que estão marcadas. Principalmente, e você tem que ter um bom olhar sobre elas. Por quê? A playlist de História da América, a playlist de História Geral e a playlist de História do Brasil são super completas mesmo. Eu estou falando que é completa porque é mesmo. Por quê? Tem vários alunos, como você pode ver aqui, Resumão ESA, SPSEC, Colégio Naval, PM São Paulo, entre outros, assistem essas aulas e muitos alunos fecham, conseguem gabaritar a prova de história assistindo essas 3 playlists, porque é super detalhada mesmo, tranquilo? E ainda mais para vocês, essa playlist aqui, que é a playlist Pulo do Gato, que são temas importantes, que caem em diversas provas e também na de vocês. Tranquilo, pessoal? Espero que tenham gostado. Vamos aí começar essas aulas do resumão Bombeiro MG. Estou gravando essa aula agora, ela vai vir um pouco antes aí de como é a introdução, mas é para vocês assistirem e ter mais ou menos um norte do que estudar. Lembrando, tem que estudar tudo, mas tem uma atenção em algumas partes. Beleza, pessoal? Valeu, galera. Espero vocês aí.